Olá, que bom que nós podemos começar mais uma celebração coletiva e com vocês aqui presentes no salão, a gente fica até mais animados, né? Feliz por começarmos mais um encontro aqui na nossa comunidade. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar conosco neste momento. E para a gente começar, eu queria chamar Juliano. Juliano, ora para nós, para que Deus possa abençoar esse encontro aqui. E eu queria convidar todos a estar acompanhando nosso irmão Juliano nesse momento de oração. Tá bom? Vamos orar. Olá, igreja. Olá, igreja, graça e paz. Vamos orar. Senhor, que privilégio estar na Tua presença, Pai, nesse domingo, que o Senhor proporcionou para nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos por esse importante momento que nós estamos aqui com os nossos irmãos reunidos na Tua casa, Pai. Obrigado pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã nas nossas vidas. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para o entendimento da Tua palavra. Que o Senhor venha estar conosco, Pai, nesse momento. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que assim seja. Aproveitando que você está de pé, com certeza o Fernando vai pedir para você ficar em pé mesmo. Então, assim já vamos louvar a Deus com algumas canções preparadas para esse momento. Tá bom? Vamos louvar a Deus juntos. Olá, igreja. Que bom que você já está de pé. Vamos exaltar o Senhor nessa manhã. Aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Aquele que é poderoso para fazer muito mais do que penso, fará muito mais do que peço, agindo em mim com o seu poder. Aquele que é poderoso para fazer muito mais do que penso, fará muito mais do que peço, agindo em mim com o seu poder, agindo em mim com o seu poder. Pois eu estou sim bem certo, o que Deus começou em minha vida vai continuar e terminar até meu Senhor voltar. Quero manter o meu coração acesa a chama da vida. Quero trazer sempre na lembrança o que me pode dar esperança. Quero manter meu coração. Quero manter no meu coração acesa a chama da vida. Quero trazer sempre na lembrança o que me pode dar esperança. Aquele que é poderoso para fazer muito mais do que penso, fará muito mais do que peço, agindo em mim com o seu poder. Aquele que é poderoso para fazer muito mais do que penso, fará muito mais do que peço, agindo em mim com o seu poder, agindo em mim com seu poder. A Ele seja a glória, todo o tempo e para sempre. A Ele seja a honra, eternamente. Amém. Quero manter o meu coração acesa a chama da vida. Trazer sempre na lembrança o que me pode dar esperança. Quero manter o meu coração acesa a chama da vida. Quero trazer sempre na lembrança o que me pode dar esperança.
seja dado ao Senhor Jesus e que vão saber que Ele é nossa esperança. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. Só Jesus pela cruz, forças da pedra angular, na aflição é Senhor, meu Senhor. Se lhe não posso a face ver, a sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre hei de nele confiar. Sempre hei de nele confiar. Só Jesus pela cruz, forças da pedra angular, na aflição é Senhor, meu Senhor. Sou meu Senhor, meu Senhor. Só Jesus pela cruz, forças da pedra angular, da aflição é Senhor, meu Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar. Me alegrarei na redenção, com todos que no céu estão. Assim que o seu clarim soar, Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar. Me alegrarei na redenção, com todos que no céu estão. Que assim seja na sua e na minha vida, essa esperança que um dia o clarim vai soar
e nós estaremos num grande encontro. E esse encontro vai ser perfeito. Essa é a nossa esperança. Queria que você sentasse e a gente tem uma responsabilidade como igreja, e são muitas responsabilidades. Eu quero destacar uma responsabilidade da igreja. A Bíblia deixa claro para a gente, isso a gente vê durante a caminhada histórica, de que nós somos intercessores da nossa pátria. Nós somos intercessores das autoridades. A igreja é chamada a interceder, a orar, a entregar diante do Senhor sempre. E nós estamos iniciando aí, a Semana da Pátria. Na verdade, amanhã é o dia da independência, assim chamado. Cada nação tem o seu dia. E o grande dia brasileiro é amanhã. E dá para você lembrar várias coisas. É chamado Dia da Independência. E o que me veio à mente é a frase: se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não quero ser independente, eu quero ser livre. É diferente. Porque eu sei que nós caminhamos na dependência do Senhor. E tem um texto em 2 Crônicas, capítulo 7, que diz, que ele é chavão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amados, esse é o nosso desejo. Que Deus encontre nesse tempo uma igreja intercessora, uma igreja que clame. Porque se Deus encontrar o povo dele, que é a igreja dele, orando e buscando a face do Senhor, ele vai trazer bênção para a terra. Deu para entender isso? Então esse povo aqui é a igreja. E a terra é a consequência, é todo o que traz essa comunidade ampliada. Então nós queremos nesse momento parar para orar pela nossa pátria, pela nossa nação, que Deus tem muita misericórdia de nós e vivemos tempos confusos, tempos onde a gente está vendo as nossas autoridades perdidas com relação a vários encaminhamentos, não só no Brasil, mas nós queremos orar pelo Brasil. E eu queria que você tirasse um tempinho, vamos pedir ao Senhor mais uma vez. O Senhor tem misericórdia de nós, misericórdia das autoridades. Que o Senhor possa ser longânimo, quando Ele olha para o Brasil e vê o Brasil ainda com práticas tão repugnantes aos olhos dEle. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor ache em nós uma igreja intercessora. Eu queria dar esse tempo para você estar orando aí. Coloque o nosso Brasil diante do Senhor. E eu queria que depois de um minutinho que nosso irmão Zé Carlos viesse aqui, interrompesse o silêncio e orasse para que a gente pudesse acompanhar em oração, tá bom? Vamos orar pelo Brasil, em nome do Senhor Jesus. Irmão Zé Carlos. Senhor nosso Deus, Pai amado, graças te damos, Senhor, por podermos estar aqui livremente, Pai, em nossa igreja, lhe prestando culto, Pai, te adorando, engrandecendo o teu santo nome, Pai. Vivemos num país livre, Senhor, graças a ti, ó Pai, e queremos continuar assim nesse país, Pai. Queremos estar aqui clamando, Pai, pelas nossas autoridades, Senhor, que o Senhor possa providenciar, Senhor, uma nação melhor para nós, Pai. Se essas autoridades estão ocupando esses cargos, foi porque Tu permitiste, ó Pai. Então, Senhor, queremos ser e continuar livres nesse país, ó Pai. Nosso país que tem sido motivo de chacota, Pai, internacional, nossas autoridades perdidas em suas atitudes. E queremos nesse momento estar clamando, Pai, pelo nosso país, por todos eles, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Só Jesus pela cruz
Amém. Obrigado, Fernando e Nath, por nos conduzir nesses louvores. Você já muitas vezes sentiu que a vida lhe parece injusta? A vida tem mostrado para você algo muito difícil? A vida parece para você contraditória? Parece que as contradições da vida, ela tem sido mais forte para você? Você tem sofrido perdas na sua vida? E essas perdas, esse sentimento contraditório, tem trazido para você tristeza? Como é que anda a sua relação com a vida? Quando você olha para o futuro, com a perspectiva do presente, isso traz esperança para você? Pois bem, se por acaso você acha que a vida lhe parece injusta, que você tem enfrentado coisas difíceis para caminhar, sentimento de perdas, bem-vindo ao clube, porque, na verdade, acredite, você não está sozinho nesse sentimento. A vida nos parece mesmo pesada, e para muitos de nós, a gente observa as circunstâncias da vida e a gente se sente um pouco diminuído. Quando a gente olha para o mundo externo, né, o mundo exterior, as circunstâncias, mas também pelos sentimentos da ambiência interna, né, o que está dentro do meu coração, aquilo que está dentro de mim, né, o nosso mundo interior. E hoje eu quero compartilhar um pouco, na verdade, eu quero caminhar neste mês com esse tema que está aí projetado, enfrentando as realidades da vida com esperança. Nós queremos falar um pouquinho sobre isso. E a gente não vai estar negando a realidade da vida, mas justamente saber que a vida ela tem esses traços aí meio contraditórios, mas nós queremos focar esse enfrentamento com a esperança. Por isso que eu te pergunto, como é que está o seu nível de esperança para com a vida? Então, bem-vindo ao clube, nós queremos conversar sobre isso. E a nossa alma, ela é onde nós abrigamos as nossas emoções. E costuma ser onde mais ficamos confusos, perdidos e, por isso, desanimados. Essa balança aí que está projetada aí entre o coração e o cérebro, né? A gente fica, às vezes, confuso. Se você olha para um mundo que, às vezes, lhe dá, né, não lhe traz esperança, mas o nosso mundo interior é onde as nossas emoções mais se perdem. Então, a nossa conversa aqui é que você e eu possamos estar pensando a vida com esperança. E nesse mês de setembro, nós faremos uma série de mensagens, se Deus assim permitir, onde nós vamos falar sobre a vida, falar da vida, pela vida, e porque nós sabemos que aquilo que é mais precioso para nós é vivermos uma vida com intencionalidade, equilibrada, é isso que nós desejamos. E nós vamos parar, se Deus permitir, e falarmos sobre as adversidades da vida, que são várias. Nós sabemos que a vida é difícil. Se tem uma coisa que acontece com todos nós nascemos chorando. Você não se lembra, mas eu tenho certeza que você nasceu chorando. E alguns até apanhando para chorar mais, né? Nós nascemos chorando. O sorriso é uma conquista da vida. Então, é interessante que nós vamos aprender na vida, o riso ele é aprendido na caminhada. A vida não é fácil, amados. Por isso a vida é um misto de sofrimento e alegrias. É um misto de ganhos e perdas, né? De entusiasmos e frustrações, conquistas e derrotas. Parece que a vida ela é bipolar.
né? A bipolaridade da vida talvez seja a sua marca. Então, se você se sente meio bipolar, né? Hoje é comum se falar sobre isso, não fique deprê. A vida é uma montanha-russa com emoções. Já foi numa montanha-russa, né? E tem montanha-russa que parece que é com emoção. E você sabe o que é isso. Então, a vida, ela é uma montanha-russa com emoção. Às vezes lá em cima, às vezes embaixo. E a vida não é linear. Então, bem-vindo ao clube se você se sente aí um pouco desanimado. Nós não negamos e nem supervalorizamos a diversidade da vida. Não estamos aqui para falar de outra coisa, a não ser enfrentar esta vida que é bipolar, essa vida que é uma montanha-russa, mas com esperança, porque a Bíblia assim nos apresenta. Nós apenas nos dispomos a enfrentar as diversas realidades da vida, porque a vida nos impõe isso. Então, nós não queremos fuga nem isso, nós queremos enfrentar a vida. E o mês de setembro é um mês que foi batizado como Setembro Amarelo, por causa de uma campanha que visa trabalhar a prevenção do suicídio. Dia 10, Dia Internacional da Prevenção ou do Combate ao Suicídio. E amarelo significa sinal de atenção, né? De alerta. Olha, é para chamar a atenção. Essa é a ideia do Setembro Amarelo. E a temática deste ano é preciso agir. E nós estaremos, então, aqui, no mês de setembro, falando mais daquilo que fala da gente com relação à vida. A atenção é convidar cada um de nós a olharmos para a vida com esperança. Nunca, amados, para nós que temos o Evangelho, deveria ser diferente. Por mais que as circunstâncias não sejam as mais favoráveis, se tem um povo que deve ter esperança, esse povo é a igreja do Senhor Jesus. Então, nós queremos olhar para o Setembro Amarelo com a esperança, a mensagem que nós temos. Por mais que as circunstâncias não sejam as mais otimistas, nós não podemos olhar para a vida como se fosse um fardo, porque a vida é o dom de Deus. E mesmo que eu me sinta um fardo, me sinta um trapo, lembra? A vida é bipolar. Nós sabemos que a gente pode olhar a vida com os outros olhos, a vida com esperança. E você já sabe que Jesus tratou da vida. Se tem algo espetacular, que Jesus veio entre nós, e Ele olhou a vida de frente. Jesus nunca se escondeu da vida. E toda vez que eu olho alguns aspectos da vida de Jesus, e eu gosto de ler imaginando como é que era o movimento, eu fico pensando, puxa vida, como que Jesus ele enfrentou a realidade da vida. Em vários momentos. Tempos atrás, aí, numa devocional pela manhã, eu coloquei como que Jesus era valente. Você já parou para pensar que Jesus era valente? Às vezes a gente pensa na humildade de Jesus, né? Na simplicidade de Jesus, né? no mestre Jesus, e não pensa que Jesus era um cara valente. Jesus enfrentava os seus opositores sem desviar os olhos. A valentia de Jesus para com a vida, que ele sabia que seria breve. Jesus não se escondia da vida. É um exemplo a ser seguido. E Jesus fala algo fantástico para nós, que eu acho que vale a pena nós pararmos hoje dentro desse arcabouço de enfrentar a vida com esperança. Olharmos o que Jesus tem a nos dizer. Talvez uma das mais intrigantes fala de Jesus que nós temos no Evangelho. Eu queria convidar você, então, a seguir. Nós vamos ler o capítulo 6 de Mateus, alguns versos que começam no de 25, e eu queria que você acompanhasse aí enquanto eu leio. Jesus está lendo, está dizendo o seguinte: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa?
Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês que, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos, ou seja, aqueles que não creem, aqueles que não seguem o Deus verdadeiro, os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará, se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Queria que você pensasse Deus falando, Jesus falando para você. Não se preocupem com o amanhã. Não se preocupem com o amanhã. Não se preocupem com o amanhã. Com você, não se preocupe com o amanhã. Jesus está falando isso. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã, ele trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Quando vemos Jesus falar sobre isso, e aqui está um compêndio, um resumo, uma síntese, que está dentro do contexto do Sermão do Monte, bastante conhecido o Sermão do Monte, conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças, E é interessante que Mateus, nessa narrativa, Mateus ele narra o discurso de Jesus em 3 capítulos seguidos. Começa no capítulo 5, o 6, que nós estamos lendo aqui o final, e vai até o final do capítulo 7. E Mateus coloca isso logo no início da caminhada de Jesus, na caminhada ministerial de Jesus. Está logo no capítulo 5 de Mateus. E para muitos estudiosos, o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças, é uma síntese da nova ética que Jesus veio nos ensinar a viver. É lá que tem os famosos bem-aventurados, lá que tem os famosos, olha, vocês ouviram isso, mas eu lhe digo isso. Lembra do olho por olho, dente por dente, porém. Então, Jesus vem implantando uma nova maneira de encarar a vida. E, de fato, quando nós olhamos com calma a narrativa, capítulo 5, 6 e 7, conforme Mateus escreveu, a gente vai perceber que Jesus ele tem uma sagacidade. Inclusive, eu queria convidar você a ir para casa depois e ler com calma esses 3 capítulos. Você vai ver que Jesus ele retrata a vida com muita riqueza de detalhes. Jesus sabe da vida, ele vê a partir de um ponto que nós não conseguimos enxergar. Jesus, ele trata a vida com a riqueza de detalhes, especialmente quando ele está finalizando o seu discurso. E se você lembrar, nós começamos a ler esse texto com um portanto. Portanto é conclusão. Jesus está concluindo vários ensinos e ele diz assim, olha, já apresentei várias coisas para vocês. Portanto, não se preocupem com a vida de vocês. Não se preocupem quando vocês olham a realidade da vida e não conseguem enxergar o cuidado de Deus. Então, amados,
Jesus traz as diversas realidades da vida. E o que é lindo nesse texto, se você voltar a esse texto com calma, você vai ver que Jesus, ele utiliza várias figuras do cotidiano das pessoas que estavam ouvindo. Se já serve para nós hoje, para aquela época, então era um negócio espetacular. Jesus, ele vai trazendo aos seus primeiros ouvintes, como diria Nelson Rodrigues, a vida como de fato ela é. Jesus, então, ele dá vários detalhes. Eu queria lembrar com você parte do texto que nós não lemos, só vou pensar algumas coisas para você ver no capítulo 7. Olha que interessante, o verso 3. Diz assim: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Uma pergunta. Olha o verso 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes pisarão, pisarão as pérolas, e aqueles, voltando-se contra vocês, o despedaçarão. Interessante esse texto. Muito interessante esse texto, das duas figuras de linguagem. Vamos fazer um estudo sobre, no outro momento a gente estuda sobre isso. Olha o versículo de 9 a 11. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra, uma serpente? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que estás nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha que interessante o que Jesus vai dizer ainda nos versos 17 e 18. Toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dá frutos bons. Jesus aqui está falando, no caso do contexto, a gente vai destacar alguma coisa, da hipocrisia que muitas vezes insistimos em ter. E eu queria trazer para você essa tela aí, o que nós vemos na narrativa que Jesus traz, que Jesus faz da vida. O que nós vemos? O que nós conseguimos ver dessa transcrição que Jesus faz da vida? Jesus está fazendo uma transcrição da vida. E o que nós vemos? Então, o que Jesus nos mostra, e eu quero rapidamente fazer essa panorâmica aí, como se fosse um voo de helicóptero ou de um drone, né? Eu quero fazer uma panorâmica assim, a gente não vai estudar o capítulo todo. Mas a gente consegue ver que Jesus, ele mostra a realidade da vida, e essa vida nos traz o quê? Comparações. Você vê que Jesus começa a comparar uma coisa com a outra, contradição, várias contradições Jesus traz, ou seja, a vida que Jesus está mostrando, ela tem contradição. E Jesus fala sobre inimizade, dissimulação. Jesus fala que nós temos opositores. Nós acabamos de ler um versículo. Não deem pérolas a porcos, nem aos cães, opositores. E a comparação, né? Olha, se o pai não vai dar cobra a um filho que pede peixe, comparação. Muito mais o Pai Celestial. Então Jesus, ele vai trazendo que a realidade da vida é a realidade que nós temos várias expressões como essa. Dissimulação, como é que pode uma árvore, você querer que uma árvore ruim lhe dê um fruto bom? Você não pode ir com expectativa errada. Então Jesus está mostrando que a vida traz essas coisas, mas ele diz também no texto dele, quando ele faz a descrição da vida, que existe cuidado, existe ajuda, que a vida é formada pelo sustento, a vida é formada por salvação. E é interessante quando você lê o texto, você vê isso, olha, o Pai Celeste de vocês sabe disso, ele sabe disso e ele vai cuidar disso. E Jesus fala inclusive de uma beleza, né,
de uma amizade, de uma beleza na natureza. Olhai os lírios do campo, eles são lindos. Ninguém tem tanta beleza. Olha os pássaros. Então Jesus utiliza figuras de linguagens que comunica essas dualidades da vida. E mais, as diversidades da vida. E como já está projetado aí, repara que Jesus vai usar entre essas dualidades e vai usar as diversidades, ele traz, por exemplo, animais. Ele cita aves, pássaros, os cães, os porcos, né? Peixes, a cobra, a serpente. Jesus traz ovelhas e lobos, está vendo? Comparações, contradições. Jesus utiliza também as plantas. Ele fala dos lírios, ele fala da erva, lírios da erva do campo, ele fala das árvores, dos frutos bons, né, dos frutos ruins, de uvas. Jesus fala de espinheiros, figos, ervas daninhas. Então, o campo produz variadas coisas. Dos frutos doces, dos lírios belos, a ervas daninhas, dos frutos ruins, mas é a mesma terra. E Jesus continua utilizando figura de linguagem, onde ele vai falar das coisas do cotidiano. Olha, Jesus fala sobre comer, sobre beber, Jesus fala sobre vestir, Jesus fala num detalhe do cisco no olho. É coisa do cotidiano, o mundo era empoeirado naquela época, né? Ele fala do cisco no olho. Jesus fala da porta, a porta estreita, da porta larga. Jesus fala de dois caminhos, o caminho estreito, o caminho largo, o caminho apertado e o caminho largo. Jesus fala de pedra, Jesus fala de construção de casa. Nós iremos ler um pouco mais à frente. Jesus fala, cuidado, tem aquele que constrói a casa na beira da areia, né, na areia, e o outro constrói na rocha. Então Jesus fala do cotidiano, Jesus fala de chuva, fala de rios transbordando. Jesus fala de ventos, fala de rocha. Então Jesus começa a utilizar figuras de linguagem do cotidiano, coisas da vida. Jesus ainda fala de relacionamentos. Jesus fala assim, olha, existe um relacionamento de Deus com o homem. Existe um relacionamento de Deus com a natureza, com os animais, com as plantas. Existe um relacionamento de pessoas que julgam outras pessoas. O texto é forte, não julgueis para que não serais julgados. Da mesma maneira que vocês julgam, vocês serão julgados. Jesus traz uma régua de relacionamento. Ali que está o contexto, não deis pérolas aos porcos. Jesus está falando de relacionamento, por exemplo, ele cita alguém que bate a porta. Alguém já bateu na sua porta? Ô vizinho, ô vizinha, tem aí um pouquinho de óleo para me emprestar? Alguém que bate a porta desesperado. Você já bateu a porta de alguém? Jesus está falando de relacionamento familiar, de um relacionamento de pai e filho. Jesus vai trazendo as coisas da vida. E mais, dos perigos da vida. A vida é perigosa. Se você vai reparar, Jesus vai nos apresentar os perigos da vida. Existem no mundo, existem maldade, gente. Os perigos trazem maldade, hipocrisia, engano. Jesus vai falar dos falsos profetas. Eu acho que ele está assistindo muita mídia brasileira hoje. Jesus fala de ambição ocupando espaço na vida. São os pagãos que correm atrás dessas coisas. Jesus fala de caminho errado, é um perigo. Fala de insensatez, de imprudência, de ganância. Jesus fala de inimigos disfarçados. Jesus fala da falsa religião. Quando você vai vendo, Jesus está tratando a vida sem nenhum tipo de fuga. E ele vai usando figuras de linguagens e vai usando linguagem direta para nos falar acerca da vida. Tem muita gente que acha que ler a Bíblia, de seguir
Jesus é uma alienação da vida. Oh, quanto engano. A Bíblia é rica, a Bíblia é sábia, porque ela foi escrita para falar de uma pessoa que é a mais íntegra, que nunca fugiu do combate, que é a pessoa do Senhor Jesus. E eu queria trazer para você que, em suma, Jesus está nos mostrando que a realidade da vida é complexa, é cheia de perigos. Por isso que Jesus faz várias advertências de cuidados e de alerta. E eu queria lembrar que o que Jesus está chamando é a nossa atenção. Jesus está trazendo alerta para mim e para você com relação à realidade, ou, colocar no plural, as realidades da vida. Nós já tratamos aqui, tempos atrás, que uma coisa certa da vida é que a vida muda. A vida, ela é dinâmica. E Jesus está nos chamando a atenção, e eu quero trazer com você rapidamente alguns dos alertas de Jesus. Olha Jesus nos alertando. Acompanhe aí, Mateus 6, 25 e 27. Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Qual que é o alerta de Jesus aqui? Não se preocupem. Tire a preocupação da sua vida. Isso não vai mudar nada. Olha o que diz o verso 1 e 2 do capítulo 7. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Quantas vezes nós usamos os nossos julgamentos injustos com as pessoas, achando que nós vamos melhorar na vida por isso? Não julguem. Cuidado com a medida que vocês estão usando. Ou seja, não sejam precipitados. Que é o julgamento nosso, senão sermos precipitados. E esse não julguem aqui, não vamos estudar isso agora não, tá? Mas não condene as pessoas antes de você olhar como é que você está vendo a vida. É o cisco no olho, lembra que ele fala do cisco no olho? Olha interessante que ele fala no versículo 12 do capítulo 7. Façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Ou seja, tudo na vida está resumido nisso. Olha o versículo 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Jesus está nos alertando, existe um caminho que leva à perdição. Então, cuidado, fica atento, alertas. Olha o versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus está nos trazendo uma realidade dura da vida, ou seja, o que Jesus está nos comunicando sejam prudentes, estejam alertas. A vida não está imune às diversidades e às maldades. A vida é feita de decisões tomadas todos os dias. Não entre para um caminho largo, cuidado com o caminho. A vida é feita de decisões que nós tomamos todos os dias. O que Jesus está dizendo, não se percam na vida. Cuidado. A sua palavra maldita hoje pode trazer consequências para você. Então, cuidado. Estejam alertas. Jesus está nos dizendo que basta cada dia o seu próprio mal. Não complique mais as coisas. Cada dia nós temos que enfrentar a adversidade que a vida nos apresenta naquele dia. E muitas vezes nós levantamos distraídos e vamos tocando a nossa vida, falando sem trava, ouvindo sem filtro,
E vamos replicando a nossa vida, e Jesus está chamando a atenção. Cuidado, estejam alerta. A vida, ela é uma teia complexa. Amados, e aí o que eu quero trazer com os irmãos, como é lindo Jesus, o que Jesus nos mostra ao tratar a realidade da vida. Jesus nos mostra o cuidado divino, a vida sem máscaras, sem fugas, sem analgésicos. Jesus, ele está, na verdade, ampliando a nossa visão, é isso que ele quer fazer com a gente. Ele quer ampliar a nossa visão, ele está nos mostrando como o cuidado divino está presente nessas circunstâncias adversas. Jesus está ampliando a nossa visão. Olha, você olha para a realidade da vida, tem pássaro, tem ave, tem cobra, tem relacionamento, tem alguém batendo na sua porta, tem falsos profetas, tem alguém te julgando, alguém te condenando, tem perigo na estrada, mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: abra a mente de vocês, porque existe um cuidado de Deus em todas as circunstâncias. O que Jesus está dizendo é que não precisamos passar pelos dias maus, sozinhos, sem rumo. Jesus está nos trazendo Ele está nos mostrando que podemos contar com o cuidado divino em meio a todas as diversidades. Essas todas, de relacionamento, do cotidiano, né, de expressões paternas, maternas, filiais, né, no sentido de filhos, de religião. Jesus está nos mostrando que, apesar de todas essas coisas, Ele tem o cuidado de Deus. Abra os olhos. Olhem de novo para o lírio do campo. Já cansei de olhar, mas olha de novo agora. A ave do céu. Repara de novo na ave. Eu estou cansado de ver passarinho. Não, agora veja como eu estou vendo. É isso que Jesus está nos ensinando. Veja a vida, amplia a visão da vida. Não seja míope na vida. Hoje o que nós mais temos são os comentaristas da vida, né? Você liga lá, você tem os comentários, as opiniões, a troca de debate, e cada um falando o que vê da vida. E muitas vezes nós estamos nos alimentando por gente que não tem a visão espiritual da vida. O que Jesus está chamando a atenção para nós é isso. Nós não precisamos passar pelos dias maus sozinhos e sem rumo. Porque eu estou mostrando para vocês o caminho. O que Jesus está dizendo é que sempre teremos motivos para andar preocupados. A vida é assim. Nós sempre teremos motivos para andar preocupados, pois sempre teremos problemas. Alguém aqui não tem problemas? Sempre teremos adversidades. Então, Jesus está nos chamando a atenção de que a vida em si, por ela mesma, é um convite que nos rouba de nós a atenção para os problemas. Se tem alguma coisa que o problema sabe fazer, é atrair para ele a atenção. É ou não é verdade? O problema é um imã que nos conduz. E o que Jesus está nos dizendo é: se você observar, sempre você vai ter motivo para se preocupar, porque a vida é assim. Andar sem se preocupar seria como viver sem respirar. Quer achar motivo para se preocupar? Basta olhar para mim, basta olhar para a vida, basta olhar para o espelho, basta sair de casa, basta ligar a internet, basta olhar para os seus filhos, olha para sua carteira, olha para as contas que estão chegando. Você quer se preocupar, meu amigo? Olha para a vida. Bem-vindo. A vida é assim. Jesus está chamando a nossa atenção daquilo que ganha a nossa atenção. Amplie a visão de vocês. Então, o que nós devemos fazer? Já caminhando para a aplicação. Eu entendo que é deixar quem sabe lidar com os problemas, deixar os cuidados divinos. É ver que Deus continua trabalhando. É olhar para a realidade da vida e não negá-la,
mas perceber que Deus continua trabalhando. É isso que Jesus está falando. Todo dia você está vendo passarinho. Pois é. Quem é que alimenta esse passarinho? Quem cuida desses negócios pequenos que você nunca vê? É interessante o texto que Jesus traz. Ele fala assim, olha, a tradução seria essa. Tem coisas tão pequeninas, como aquela erva lá no cantinho, que vai nascer, vai brotar, vai frutificar, vai alimentar algum passarinho, e vai chegar ao ponto que ela vai morrer, vai cumprir a função dela, e ninguém vai ver. É isso que ele quer dizer. É uma pequena erva que ninguém vê, mas que ali tem vida brotando o tempo todo. E Deus está cuidando daquilo ali. Amados, a vida é muito mais daquilo que você vê, daquilo que eu vejo. A vida é muito maior do que os seus julgamentos de conhecimento que você e eu temos. Como diz Jesus, não é a vida muito mais? Por isso que logo depois que ele fecha isso, ele vem, não julguem. Depois você lê com calma, não julguem. Cuidado. Depois ele vem e leva esse cuidado para o seu relacionamento dentro de casa. Algum pai insano daria ao seu filho ao ponto de dar uma serpente em vez de peixe? Então vocês são maus, cuidado com vocês. Aí depois ele vai caminhando e vai dizer, olha, existe o caminho largo, existe o caminho estreito, cuidado com a porta que vocês estão entrando. Inclusive, cuidado com os falsos mestres, com a falsa religião que vai pegando você, vai aprisionando você. Jesus ele vai fazendo um caminho, amados, da natureza e vai entrando dentro da nossa alma. Jesus é fantástico, né? Como Jesus é lindo. E aí, eu queria que você observasse que Jesus fala no versículo 25, não vai ter projetado, mas você lê, Jesus fala assim, eu lhes digo, e o verso 29, contudo eu lhes digo. Jesus está chamando para ele a atenção. A garantia é o próprio Jesus. É interessante que Jesus está dizendo, observe tudo, olha o que as pessoas dizem, olha o que existe aqui, mas eu estou lhe dizendo, não se preocupe. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que Jesus é digno de confiança? Hã? Jesus é digno de confiança? Jesus está dizendo, olhe para o que eu estou falando. Jesus está chamando a atenção. Olha que interessante, Jesus está chamando a atenção para a nossa atenção. A quem você está dando ouvido quando você olha a realidade da vida? Ok, agora olhe para o que eu estou dizendo. E sem negar os problemas, sem negar as dificuldades, Jesus começa a falar da vida como de fato ela é, ampliando a nossa visão. E aí nós vamos conseguir, quando dermos ouvido a Jesus, enxergarmos a mão cuidadora de Deus nos detalhes invisíveis da vida. Eu já tratei aqui uma vez sobre a oração de uma mãe que foi respondida 70 anos depois. A mãe já tinha morrido. Amados, o que nós lidamos com as verdades espirituais não tem limite. Não é só o que nós vemos. Ah, mas eu estou orando por isso, eu continuo orando. Ah, mas já cansei, ok, agora cansou? Então vai de novo. Deus está trabalhando. Consegue ver que Deus não está desperdiçando nenhuma energia. A erva lá no cantinho da virada do jardim que ninguém vê. Ele sabe o que está acontecendo com cada pétala. E Ele não vai cuidar de você. Então, observe o que Jesus diz. Ele está chamando a atenção para Ele é a autoridade. Existem coisas quase invisíveis na vida. Jesus está falando, cara, veja comigo. Deixa eu conduzir esse processo.
não vai negar que está dolorido, não vai negar que é difícil, ele não está negando nada disso. Jesus não é fuga da realidade. Jesus é enfrentar a realidade com a postura correta da vida, enfrentar a realidade com esperança. Por isso que eu tenho esperança. Não em mim, não no meu braço, não no meu trabalho, mas porque ele diz. Olha o que eu lhes digo. E aí, amados, eu quero observar com você como é que Jesus ele vai fazendo as suas conclusões. Verso 25, está aí projetado. Portanto, eu lhe digo, não se preocupem com a vida. Verso 34, portanto, de novo, conclusão. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu mal. E a minha pergunta é, como não andarmos preocupados no dia de hoje? Nesse mundo atual, como é que faz para não andar preocupado? Varão? Como é que faz para não andar preocupado, ansioso? Então essa fala tem tudo a ver com a gente. Porque nós já nos entregamos. Jesus está falando, cara, levanta daí. Sai da sua prostração. Porque a vida, ela é maior. Não é a vida, muito mais. E aí vem Jesus, fantástico, para chamar nossa atenção. Vai estar aí. Mateus 6, 26. O que Jesus fala? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Olha o que Jesus está falando. Mateus 6, 28 e 30. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Amados, podemos confiar em Jesus. Está aí essa projeção aí. Podemos confiar em Jesus. Podemos, cada um de nós, vencer as preocupações da vida. Podemos. Por quê? Porque Ele disse. Se Ele não falasse, eu falava, a gente não pode. Mas Ele está dizendo, podemos. Ouça o que eu vos digo, não se preocupem com essas coisas. Podemos confiar que Jesus cuida dos pequenos detalhes. E Ele diz que não se preocupem com amanhã, né? Não se preocupe com hoje. E eu queria chamar a atenção, olha como é que Jesus fecha todo o sermão do monte, todo o sermão. Lá no finalzinho, eu queria lembrar com você como é que ele fecha isso. Acompanhe essa história. Repare que ele vai começar com um portanto novamente, ele está concluindo. Portanto, quem ouve as minhas palavras, lembram? Olha o que eu vos digo. Olha o que eu estou falando para vocês. E ele diz, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aí vem a conclusão, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, todas essas que nós falamos, não só esta aqui. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade. Deixa eu perguntar aqui, quantos da multidão seguiram Jesus? As multidões ficaram maravilhadas, mas foram poucos que seguiram Jesus. Está maravilhado com o que Jesus fala, com a sabedoria de Jesus. Se nós não sairmos para ouvir o que Jesus fala, nós poderemos ser mais um na multidão. O que Jesus está aqui é chamando a nossa atenção para a prudência da vida. Amados, nós não iremos perder nada se dermos ouvido o que Jesus está falando. Não vamos perder nada. A nossa vida pode ser uma casa construída na rocha,
as tempestades virão, e é certo que as tempestades virão. Lembra que a vida é um alto e baixo? Você vai enfrentar a adversidade. Os fortes ventos vão bater contra a casa, mas ficaremos em pé, mesmo que molhados, mesmo que ensopados, mas vamos ficar em pé. É isso que Jesus está dizendo. E aí, eu quero terminar com terminar com uma releitura desse texto. Olha que legal o que o Eugene Peterson conseguiu extrair. Queria que você acompanhasse aí. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar e não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha, é que se prende a essas coisas, mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem a sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupe quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Fantástico. E eu quero terminar com esta frase retirada aí do final. Quando depararem com a situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Enfrentando as realidades da vida com esperança. Que eu e você possamos ouvir o que Jesus está dizendo e encontrar o cuidado de Deus. Amém, amados? Que você possa meditar sobre isso. Se deixar de sonhar, a esperança esvai. Sem gratidão, perde-se a fé. Sem trabalhar na esperança e achar na vida a criança que corre dentro de nós, em vão trabalho será. Se deixar de sonhar, a esperança se esvai. Sem gratidão, perde-se a fé. Sem trabalhar na esperança e achar na vida a criança que corre dentro de nós, em vão trabalho será. Teu trabalho, ó Senhor, possa em nós frutificar esperança e gratidão, com teus sonhos sempre almejar, diante da vida a postura correta nós vamos tomar. Se deixar de sonhar, a esperança esvai. Sem gratidão, perde-se a fé.
trabalhar na esperança e achar na vida a criança que corre dentro de nós, em vão trabalho será. Teu trabalho, ó Senhor, possa em nós frutificar esperança e gratidão, com teu sonho sempre almejar. Diante da vida, a postura correta nós vamos tomar. Teu trabalho, ó Senhor, possa em nós frutificar esperança e gratidão, com teu sonho sempre almejar. Diante da vida, a postura correta nós vamos tomar. Diante da vida, a postura correta queremos tomar. Diante da vida, a postura correta possamos tomar. Lela, ela, la, lela, ela, la, Amém? Essa é a nossa oração. Postura correta diante da vida. Que Deus assim abençoe. Se Deus permitir, semana que vem estaremos falando mais uma vez sobre os desafios da vida, enfrentando uma nova realidade, se Deus assim permitir. E eu queria encerrar lembrando você das nossas programações. Primeiro, dízimo e oferta, né? Lembrando que a gente tem aí sempre dado essa oportunidade de você trazer dízimo e oferta também através de transferência eletrônica. Nesse tempo, muita gente ainda não pode retornar. Fica aí o nosso lembrete que você pode contribuir com dízimo e oferta através também da transferência eletrônica, conforme os dados aí. Lembrando das nossas programações, né, todos os dias pelas manhãs, nós temos o ponto de encontro no Facebook, todo dia tem. Na verdade, nossa igreja está na rede todos os dias, pelo Face, todos os dias pela manhã, nas quartas-feiras à noite, também pelo Face, às 19h30, no YouTube, né, é o canal dessa transmissão, às 18 horas, todos os domingos, tá bom? Queria chamar a atenção de vocês. E nesta semana, presta atenção que está aí, teremos uma semana inteira, onde nós vamos ter os pontos de encontros pelas manhãs, todo voltado para essa semana de prevenção, olhar com esperança para as realidades da vida. Então, nós teremos pontos de encontros pelas manhãs, tratando das questões da prevenção do suicídio, né? E você precisa ficar atento com isso, até para compartilhar para alguém. Nós teremos no dia 10/9, uma roda de diálogo virtual, pelo Setembro Amarelo, é uma sala de conferência, você tem que ficar atento, porque nós vamos disponibilizar o link, né, no próprio dia desta sala. Então vai ser no dia 10, que é o Dia Internacional da Prevenção ao Suicídio. A Giane vai coordenar essa sala, né, e você fica atento aí para receber essas informações aí, para a participação de todos. E amanhã, assim que terminar o ponto de encontro, nós iniciaremos uma jornada de oração durante toda a semana. Todos os dias você vai receber um motivo de oração. É como diz o slide anterior, nós vamos olhar com esperança, né? É uma jornada de oração que nós vamos caminhar até o dia 13, até o próximo domingo, quando nós vamos estar aqui encerrando essa jornada de oração. Então você fica atento ao WhatsApp da igreja, ao que vai ser publicado no Face. Fique atento às nossas redes sociais. E eu queria convocar você a participar nessa caminhada de oração. Depressão, suicídio é uma das marcas da nossa região. Então nós queremos interceder ao Senhor, que Ele nos dê habilidade
discernimento e, sobretudo, aquilo que compartilhar esperanças com as pessoas que estão mais vulneráveis, tá bom? Então se envolva nesse processo. E tem algo acontecendo também. Eu queria que você olhasse esse vídeo, prestasse atenção que tem algo acontecendo no Em Casa aí com os kids e com os pré-teens, tá bom? Dá uma olhadinha aí. Hey, pretinhos! Vem com a gente! Suspenso no final é para vocês prestarem atenção mesmo. Tudo programado isso. Olha, assim que está acabando, você que está assistindo a gente agora, vai começar imediatamente agora o encontro pré-teens, né? Antes já teve já começou o Kids e agora tem o pré-teens, que é de 10 a 12 anos. Então você pais, né, vocês que são pais de filhos assim, a gente está feliz por esse momento. Então, acabando aqui já vai começar esse encontro com os pré-teens, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa semana e fique alertas para programações ricas que nós estaremos fazendo no decorrer dos próximos dias, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus. Assim como uma flor se abre com a brisa, restaura-nos, Senhor, com graça nos abriga. Assim como um sorriso abraça uma dor, restaura-nos, Senhor, com teu rio de amor. Restaura-nos, Senhor, como fonte no deserto, transborda nosso leito, teu oásis seja perto e faz crescer